Você acha que mais assim melhorou bastante? Porque é claro que o governo ele não vai de maneira alguma, principalmente porque em 2026 nós teremos eleição aí para governador do estado, senador, presidente da república e tudo isso aí. Aí a pergunta que eu faço a você, você acha que o José Weber já está trabalhando, já pensando aí para a vaga de Senado, já que ele não pode ir para a reeleição? Eu acho o seguinte, eu acho que é um momento em que a população deve refletir profundamente. Nós temos que, tem algumas, eu participo sempre de outras emissoras, e muita gente não gosta, porque alguns assessores faz parte do governo, aquela coisa toda, e aí até às vezes não pode nem falar muito. Mas a verdade é que, não somente a nível Brasil, ou a nível do Estado, mas Brasil, o povo sempre tem que fazer, a nível de Estado, as cadeiras de deputados estaduais, deputados federais, senador, governador, o povo mais consciente, e está sendo mais consciente um pouco, o povo está aprendendo mais, deve se reformular. Na minha percepção hoje, por exemplo, para governador na Paraíba, a Paraíba deveria mudar da seguinte forma, porque existe uma monarquia política. Esta monarquia tem deputados federais que têm aí 6, 7, 8 mandatos. Tem deputados estaduais que têm aí 5, 6 mandatos. Então chega uma horinha que o povo deve dar oportunidade a quem quer chegar lá também. Então, a nível Brasil, eu digo o seguinte, que tem que o povo mudar. E no Estado tem muita coisa a mudar. Você vê que o próprio João Azevedo, ele foi eleito, nunca foi nada, era apenas um secretário. Olha a história. João foi um secretário de Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho colocou como candidato e elegeu o João. Quando o João se elege, já deu uma patada e deixou o Ricardo Coutinho para trás. Essa não é a história? Aí veja bem, João vai para a reeleição. Vem um Pedro Cunha Lima como candidato com um simples deputado federal, acho que 2 mandatos. Quase ganha a campanha. Quase. Teve 1 milhão e tantos de votos. Aí João fez algumas coisinhas lá fora, teve alguns deputados de base do Cariri diante, aí decidiu a campanha. Então, veja bem, perdeu até mesmo dentro de João Pessoa, a capital. O que é isso? Faltou muita coisa. Então tem que mudar. A questão da própria segurança pública, a própria saúde a nível de Estado tem que melhorar muito. Tem muita coisa aí. A questão do ICMS que foi aumentado, que não deveria, muita gente entendeu, aumentou. E na questão tributária deve ser estudado, meu amigo, direitinho. Porque os comerciantes estão aí, o desemprego é grande. Você acha que essa reforma tributária vai fazer com que muitas empresas fechem e vá para outros países, já que o Brasil só pensa em imposto? Eu mesmo até me aprofundar e me atualizar nessa questão aí, ler mais sobre o assunto, não é? A questão desse imposto aí, eu confesso que não pesquisei mais a fundo, mas a questão é o seguinte: o que o Brasil precisa para se manter? Precisa colher seus impostos. Agora, não de forma exagerada. Imposto para tudo. As aplicações também. Por exemplo, eu tenho um pensamento que fala sempre na Petrobras, Petrobras, Petrobras. Um dos acionistas, todos são de fora. Como seria aí o Brasil resgatar? É uma ideia até um pouco maluca para muitos. Para muitos. Mas, quando você chega no Congresso Nacional, uns deputados ali, por ter votado a favor e tal, cala-se e acabou. Mas a Petrobras, ela deveria deixar de ser mista e ser totalmente pura do Brasil. Porque nós temos aqui grandes plantios de cana-de-açúcar em todas as capitais, inclusive aí, começando pelo Nordeste, que gera aí o açúcar, gera o álcool. Nós temos aí o petróleo lá no subsolo do Brasil, tem o pré-sal, que até venderam parte lá. Então, meu amigo, o Brasil tem tudo. Então, como seria um presidente corajoso no futuro, resgatar de volta a Petrobras, pagar os acionistas, aí você ia ver aí
É muito trabalhoso? É. Mas tem que ter uma vontade política para o futuro. O que é que acontece aí? Nós iríamos ter uma gasolina que está hoje R$ 5,40 e pouco. Alguém poderia estar, nós como brasileiros, poderia estar pagando aí, no mínimo, o mais caro possível. 60 centavos, 40 centavos. Se realmente o Brasil tivesse totalmente aqui, no Brasil, que sai daqui, vai para o exterior, depois volta no refinado. Refinaria do Brasil, mais a fundo e tal. Então, é a vontade política, né? Mas os acionistas é quem comandam, por isso que é tão caro. Por isso que não dá para entender. Nós temos a matéria-prima. Temos tudo. Nós temos tudo aqui. Agora, se a gente tivesse uma usina, né? A refinaria, né? Aliás, uma refinaria, como hoje o atual governo Lula, que começou a trazer a refinaria, que nunca chegou, a gente poderia ter uma gasolina mais barata. Aliás, um combustível mais barato, que não tem. Perfeito. Que não tem. Nós sabemos aí que na época do presidente Temer, né, teve os caminhoneiros paralisando tudo. E eu já estou sabendo aí que vai ter uma nova paralisação dos caminhoneiros, porque eles não estão conseguindo fechar os fretes, né, para levar de estado para estado, de estado para estados mais longe, porque os valores não compensam. E a tendência é os caminhoneiros ficarem de braço cruzado, porque eles dizem, não vão trabalhar de graça porque tem pneus, tem a manutenção geral do carro. Tem a manutenção do carro, tem os impostos também que são pagos também quando você vai emplacar o carro, né? Muitas das vezes esses caminhões, a maioria dos caminhões tem seguro, né? E não está sobrando nada para os caminhoneiros. Tem caminhoneiro que está passando fome. Por quê? Porque eu me lembro, não sei se você se lembra, que a gasolina, a diferença do diesel, a diferença do diesel para chegar na gasolina era de R$3. Hoje o diesel ultrapassou a gasolina. Aí o cara diz, mas o diesel é um combustível, né, que é menos gasto do que a gasolina. Eu disse não, discordo. Quem é que mantém o nosso país? São os caminhoneiros. Que leva alimento. Que leva alimento, tudo. Todo transporta tudo. E você sabe quanto é que gasta na sua quilometragem de uma carreta? É 1,5 litro em 1 quilômetro. Aí eu pergunto, em cada quilômetro que ele rodar, ele vai gastar aí numa faixa de R$8. Vai tirar toda a despesa tudinho para ver se realmente vai sobrar alguma coisa? Não vai sobrar. Trabalhar de graça. Por isso que quando o frete aumenta, as coisas aumentam. Então, se não tiver uma maneira do governo taxar o preço do diesel, as coisas vão piorar mais ainda. Se me falar a memória, Jota, o estado do Maranhão, no primeiro governo de Lula, ou foi o segundo, tinha aquela questão da refinaria, né? Uhum. Gastaram bilhões e não inauguraram e tal, aquela coisa toda, como também tem aqui em Pernambuco e tal. Então veja bem, se houvesse realmente vozes no Congresso Nacional, vozes, eu digo vozes, deputados federais compromissados com este tema, Petrobras, essa Petrobras que foi roubada, que foi sugada, saqueada, bilhões e bilhões e tal, que pertence ali, ela é empresa mista, não é totalmente brasileira, que deveria voltar a ser totalmente brasileira, deveria ter o governo de coragem realmente, construir refinaria e ter mais barato no Brasil e assim por diante. Aí resolveria o problema. Mas aí é a vontade política. Aí é a questão de vontade política.
A primeiro passo era o quê? Era Botou a trilha. comprar dos acionistas, que são a maioria do exterior. Quem são os acionistas principais da Petrobras? Americana, etc, etc, etc. Então o Brasil teria como resgatar de volta. Alguém acha até uma ideia maluca, mas a única solução, resgatando de volta. Primeiro tem que indenizar, comprar os acionistas. Refinaria, o Brasil ter, aqui no Pernambuco, já está, no Maranhão, no Pernambuco, terminar isso daí e tal. Aí a coisa ia mudando, né? Agora a vontade política e a trabalheira vem por aí. Vem por aí, porque o petróleo hoje, na parte do mundo, é quem comanda, né? E depende totalmente dele aí, a andar. Como você está dizendo aí, o caminhoneiro, ele é o ator principal, quem leva para os supermercados, quem leva não só de alimento, mas todo sentido do comércio, é o caminhoneiro. Por isso que teria ter um combustível mais barato. O caminhoneiro, ele, muito por aí afora, tem até desistido, vendido seu caminhão, colocou uma barraquinha, alguma coisa, fazer comida e tal, porque, como você faz lembrar aí, não está dando para sobreviver. Porque combustível caro, os gastos são caros, quebra o carro no caminho, tem que ter, gasto é grande. Então veja bem, seguro do próprio caminhão e assim por diante. Né? Então está aí os deputados federais, o governo atual, o governo Lula, repensar e, em cima disso aí, acatar até mesmo uma simples ideia de pessoa como eu, como você e alguns milhares que tem no Brasil. Né? Petrobras deixar de ser mista e ser totalmente brasileira. Rádio que passa bem, minha hora certa aqui, confere comigo, são 11 horas e 47 minutos, daqui a pouquinho a gente vai para um bloco de apoio cultural. Cícero, vamos falar aqui um pouquinho sobre a parte municipal aqui, mas voltando exatamente àqueles que querem ser pré-candidatos a prefeito, a vereador, e já fiquei sabendo essa semana de que Dr. Pedro Saulo, ele vai lançar o seu nome para pré-candidato a prefeito aqui da cidade, né? Sábado que vem a gente vai ter uma entrevista com o Dr. Pedro Saulo e nas pesquisas ele sai como segundo colocado, em terceiro está o nome de Delúcia Barros, em quarto lugar está o nome de Ricardinho, o Minho, né, o filho do vereador Ricardo Lucena, e em primeiro está Jacó Moreira Maciel. Então, no próximo sábado, o doutor Pedro Saulo vai estar aqui. A gente tem muitas perguntas a fazer e eu tenho certeza, né, que poucas pessoas estavam sabendo, né? Não sei o que aconteceu nos bastidores da política entre o grupo de Pedro Saulo com o grupo de Carlinhos de Tião, mas sábado a gente vai saber, né? Titim por titim, né? Tem algumas perguntas bem interessantes aqui, né? Em relação à saúde, em relação aos 8 anos de mandato como vice-prefeito ao lado de Carlinhos de Tião, saber também se ele rompeu com o grupo ou não. São perguntas, né, que o povo quer saber e que a cidade de Queimadas vai ficar dividida, né, em 3 pré-candidatos a prefeitos aqui na cidade de Queimadas. E se porventura vir mais, mas já temos aí Catão em Farias, temos o Preá também que vai lançar o seu nome e talvez outras personalidades, né? Qual a análise que você faz sobre o vice-prefeito de Queimadas de se lançar o seu nome a pré-candidato a prefeito? Oportuna aí a pergunta, tem essa falácia aí, né? Que Pedro Saulo vai ser candidato a prefeito de Queimadas. Essa semana que teve esse zoom, né? Eu mesmo, pessoalmente, eu não tenho assim, a certeza. Não conversei com de ele fato, pessoalmente, ele falou que ele confirma que vai ser, né? Uhum. Ele vem aí como vice-prefeito
Carlos Tião. Segundo a Constituição do Brasil, a eleitoral, dá todo o direito a qualquer cidadão. Por exemplo, o cidadão J. Neto, o cidadão Cícero Leite, que está aqui, a minha pessoa, qualquer cidadão, seja ele um gari, seja ele um advogado, seja ele qualquer pessoa simples do povo, se ele for filiado a um partido e o partido lhe der a vaga, ele pode ser candidato a vereador, para as eleições, a prefeito. Então, também, da mesma forma, o Pedro Saulo. Não sei se de fato existe uma rachadura, se ele vai ser candidato do prefeito, ninguém sabe, se ele vai ser candidato próprio, juntamente com a família. Eu só sei o seguinte, que Queimadas, qualquer cidadão, seja Pedro Saulo, seja o próprio Jacó Maciel, que também é um nome que tem da oposição, que tem voto, Preá também tem todo o direito de ser candidato como cidadão queimadense, e assim por diante, né? Então aí vai ter aí umas divisões de votos. Vai ter o candidato do prefeito, que eu particularmente não sei quem é, e nem o próprio prefeito Carlinho comunicou aí a ninguém. Vai ter aí provavelmente a candidatura de Pedro Saulo, se não sei, vamos saber aí, você vai entrevistá-lo, né? Mas tendo 1, 2, 3, 4, 5 candidatos, seja ele o mais simples ou pouquinho voto que seja, vai estar tirando voto de alguém. Então, na divisão de voto, alguém vai ter uma vantagem. Eu costumo dizer o seguinte, na divisão de voto, alguém tem uma vantagem. Quem é que tem uma vantagem? Na história de Campina Grande, de João Pessoa, das grandes cidades do país, ou da menor cidade mesmo, onde tem divisões, quem está, por exemplo, o município de Queimadas, quem está à frente aqui hoje é o Carlinho Tião, tem feito esse trabalho dele, é um gestor, tem mostrado o trabalho dele. Então, na divisão de votos, quem é que pode galgar um espaço maior e possivelmente eleger o candidato? Dependendo também quem vai ser o candidato dele. Então, nessas divisões, alguém vai ter uma vantagem. Mas sempre quando a pessoa está com a máquina pública, é mais fácil de ter uma negociação. Agora, muitas vezes o que eu acho estranho é essa questão de Dr. Pedro Saulo passar 8 anos como vice-prefeito e não receber o apoio do atual prefeito. Por quê? Aí eu não sei os acordos pessoais e tal, né? Aí a pergunta, o direito dele tem que muita ser gente candidato. diz, por que não pode ser Dr. Pedro Saulo o candidato do prefeito? Então, sábado a gente vai saber sobre isso aí, se realmente é uma escolha aí do prefeito, ou se não é. Ou se ele vai ser independente, ou se vai, então vai ser dependente, né? Mas muitas pessoas já me pararam e perguntaram, Jota, por que o prefeito Carlinhos não lança o Dr. Pedro Saulo a prefeito da cidade, em vez do sobrinho? Porque já que os dois trabalham juntos. Eu disse, não, aí cabe exatamente a ele, a Carlinhos. E os microfones, sempre aqui com o pastor Paulo Roberto, como a minha pessoa, já deixamos o convite aí para todos aqueles que queiram se pronunciar aqui na rádio, porque a rádio é do povo. A rádio comunitária é a rádio do povo. Mas é uma rádio pequena, mas é uma rádio que agrega todo o município, né? Aqueles que muitas vezes a frequência não chega, mas através da internet chega, né? Pela rádio, né? Pelo aplicativo da rádio, e isso faz com que as pessoas escutem a nossa rádio. Mas a rádio, de lá para cá, a rádio tem um papel muito importante, que é noticiar, informar, levar para as pessoas a verdade. E é isso que a gente está levando aqui para os nossos ouvintes. E a pergunta que não deixa eu calar é saber se você é pré-candidato a vereador. Então, aproveitando aí a questão do prefeito de responder também aí, existe a história dos grandes generais, quando ia para a guerra e tal. E tem a história do general Tito, que arrasou com Jerusalém, aquela coisa toda, Nabucodonosor, Alexandre o Grande. Então, cada um tem um exército. Por exemplo, se Pedro Saulo, eu não sei, não posso dizer, mas vamos supor que ele seja candidato independente.
ele vai ter os seus seguidores. Jacó, como é a oposição, quem tem mais voto da oposição, que chama-se Jacó Maciel, tem o seu exército. O prefeito, que é o mandatário, tem o seu exército. Então, numa disputa política, quem tiver o maior exército é quem deve levar a campanha. Então, na divisão de votos, geralmente, pode acontecer, como tem acontecido na história do Brasil, muitas cidades por aí afora. Quem sempre está por cima e tem um exército maior é quem leva. Eu digo isso por Campina Grande. Na época, um exemplo, eu sempre acompanho a política, não só de Campinas, João Pessoa e etc. Nos apoios políticos tinha lá Enivaldo Ribeiro contra Cássio. Uhum. Aí Enivaldo tinha muito voto, a cidade toda, aquela coisa toda, e tomava a cidade. Aí Cássio, com o mandato na mão, sabiamente, de forma, a sapiência que o Cássio tinha, todos os partidos políticos, liderança política de Bata e tal, todo mundo vinha, então aumentava o exército. É isso que eu digo. Então, quem tem um exército maior na rua é quem leva a campanha. Então é uma questão aí que tem que ser trabalhado, o próprio prefeito, não sei quem é o candidato de fato. Pedro Saulo tem todo o direito de ser candidato, do lado do prefeito ou não. Preá tem todo o direito de ser candidato. O amigo, homem simples, gente muito boa, Catonho tem todo o direito de ser candidato. E quem vem mais aí, além de Pedro Saulo, tem Catonho, tem... Pode surgir alguém aí do PT, não sei, né? Tem Terezinha Dantas. Tem Terezinha, né? Então, Terezinha também é gente muito boa. Então, quer dizer, nas divisões de votos, quem tem um exército maior é quem leva. Então, aí é uma coisa que vai ser uma campanha, de fato, histórica dentro de Queimadas. E aí, o maior juiz é o povo. Você acha que um bom marqueteiro dentro de uma campanha, aquele que realmente tem uma visão muito diferente sobre... Porque o marqueteiro, ele estuda a política, ele sabe todos os tipos de estratégia para realmente acabar com o inimigo. Eu digo assim, inimigo porque, assim, ele tem a estratégia de mostrar que a campanha que ele está dirigindo, ela tem pessoas, né, mais preparadas para fazer com que a cidade cresça, né? Porque o marqueteiro, ele prepara toda a estrutura, né, das pessoas que vão trabalhar dentro da campanha. O marqueteiro, ele trabalha na parte também do que ele vai falar, tanto no rádio, na televisão, como em cima do palanque, que são as primeiras pessoas a falarem, né? Que são as últimas pessoas a falarem, né? Usando também a estratégia já no finalzinho da campanha, porque nós sabemos que uma campanha de 2 meses, antigamente era 3 meses, agora é 2 meses, você realmente fazer visita ao povo, e não é fácil, né? Isso realmente tem político aí que está com 90 quilos ou com 80 quilos e que no finalzinho da campanha ele chega até 65 quilos, até 70 quilos. Então perde muito peso, porque é muito o trabalho que os pré-candidatos, tanto a vereadores como para prefeito, para correr atrás do voto. Agora, eu quero chamar a atenção aí de você, eleitor, você que está em casa, ouvindo a Rádio Queimadas FM, não se engane com políticos que prometem. Não se engane com políticos que prometem. Porque vocês sabem que vocês já foram decepcionados. E outra, não se iluda também com políticos que vão dar alguma coisa a você em troca do voto. Porque quando você for atrás dele, ele não tem compromisso nenhum com você. Não tem mesmo. Sabe por quê? Porque eu já vi muitos casos de pessoas que venderam seu voto e depois foi atrás do político e o político disse: "Mano, eu já te dei o que você queria? Para que você quer mais?" Então,
não seria diferente com os pré-candidatos que vêm aí. Vamos fazer uma renovação da Câmara de Vereadores, se assim você achar que aquele vereador não fez nada pelo seu município. Quando não presta, a gente muda para outro. Vamos renovar. Isso não é somente em Queimados, não, é no Brasil inteiro. Porque no nosso país tem cidades aí que nem sequer colocaram uma pedra de calçamento na sua rua. Porque eles não têm compromisso com você e com ninguém. Simples fato que acontece é que eles pegam o seu salário, que ganha todo mês, e vai curtir nas belíssimas praias da capital. E aí eu vou responder. Sim, microfone aqui, sim. Eu vou responder, eu falei e não dei a resposta no final sobre a sua pergunta como pré-candidato, né? Eu me coloco à disposição da população de Queimadas. Se a senhora me permitir, falo como pré-candidato em Queimadas. Aí eis a pergunta que você me perguntou há meses atrás, até mesmo aqui, sobre essa dificuldade, que é a questão financeira, a questão daquele vereador que renova o mandato na compra do voto. E o povo também se acostumou com isso daí. Mas se o povo de Queimadas, ou de qualquer município da Paraíba, começando pela juventude, ele quiser uma renovação, ele quiser algo diferente na cidade, eis-me aqui como um pré-candidato que levará proposta para a cidade, realmente de forma fiel e verdadeira, de pessoa de posição. Por exemplo, eu sou pré-candidato, Ricardo. O JD me perguntou nos bastidores de qual lado você vai estar, de qual lado você vai levantar a bandeira. Aí eu respondi. E aqui de no ar, assim, com toda tranquilidade, tenho amizade com todos, como eu conheço o Jacob Marcel de criança, ali pelo Ligeiro. Eu conheço nosso amigo humilde, o nosso Catonho. Eu conheço Preá. Eu conheço Terezinha. Conheço o doutor Pedro Salvo. Aí você diz, você é pré-candidato do lado de quem? Então, de forma fiel, pela palavra empenhada, pela palavra dada, mesmo não tendo nada, eu não tenho nenhum vínculo empregatício, nem Estado, nem Prefeitura, nem Câmara de Queimadas, ou no Estado, não tem nenhum vínculo. Eu empenho a palavra, ser candidato aí do lado do prefeito Carlinhos Tião, que eu não sei quem vai ser o candidato. E alguém me perguntou, mas você vai ser candidato, o que é que você tem da prefeitura? Eu digo, eu nunca tive nem tenho nada. Sou um candidato, quero ser um pré-candidato, vou lutar pelo povo. Se o povo de Queimadas quiser uma voz diferente, um pensamento diferente, uma proposta diferente para a cidade, e de inovação da Câmara, não é aquele vereador que vai somente participar de uma sessão ou duas no mês. Começa logo por aí. Uma das propostas minhas, se eu chegar a ser um vereador na cidade de Queimada, e o povo quiser e acatar o recado, concernente aqui às sessões que eu acho que deveria ter aí, no máximo, ou no mínimo, na cidade de Queimadas, mensalmente, no mínimo aí ter 3 por semana, ou 2 por semana. Por semana, não é por mês. Por semana. Por semana. Por exemplo, quinta ou sexta, ou segunda ou terça, 2 vezes por semana, sessão na cidade. Porque mas aqui é sobre na quinta, mas poderia ser segunda e quinta. Pronto, entendeu? Então veja bem, começa por aí. E aí, mesmo você estando fazendo seu também trabalho, a cidade, né, para participar. Participar, por exemplo, um vereador ativo. Eu quero, se assim for permitido, acima de tudo, nós não podemos dar um passo se não for da vontade do Eterno. Mas humanamente falando, se o povo quiser me dar uma oportunidade, está aqui uma pessoa que vai aparecer. Eu já gosto de aparecer mesmo, e muito. Mas com proposta, com lealdade, com fidelidade. Um abraço que eu dei a alguém é um abraço de verdade mesmo. Uma intercessão que eu fizer é de verdade mesmo. Nada pensar no bem-estar pessoal, porque tem gente que pensa em si. Começa pelo próprio salário. Quanto é que ganha um salário hoje de um vereador em Queimada? Você me pergunta aí, você que ele ganha 7 mil reais. Se você não tem um leque aberto, através de um deputado federal, de um senador, alguém, ou alguma associação, para você conquistar, para ajudar muito o povo,
Você vai tirar do seu próprio salário. Porque tem gente que é eleito vereador ou deputado estadual federal para alto benefício pessoais, da família e amigos. O pensamento de Cícero Simplício é diferente. Começa pelo próprio salário. Ajudar alguém, um amigo. Do próprio salário. Você tá sendo hipócrita? Não. Eu vou provar isso aqui. Do próprio salário, tirar do bolso e ajudar o povo. Você tiraria, como você já tinha falado em outras emissoras de rádio, de que a metade do salário do vereador seria para uma instituição de caridade? Seria. Aqui mesmo Queimadas. O que é que eu vou fazer aí? Se assim permitir, falo como pré-candidato ao Justiça Eleitoral está aí. E nos dá o direito de ser candidato, né? Então veja bem, do próprio punho e dizer e visitar. A minha visita não sei aquela visita pedindo voto agora não. Eu já faço. Alguns amigos comentando, perguntando, dialogando, conversando. E eu vejo, por exemplo, um amigo, acaba de estar no mandato, você ganha lá o salário. Você não é vereador para enricar. Porque tem gente que é vereador para juntar dinheiro, para alto benefícios pessoais. Eu quero mostrar um serviço de acudir um amigo, chegar ali, por exemplo, no Sebastião do Rego, chegar aqui na Fazenda Velha, chegar ali na Baixa Verde, chegar ali no Luno qualquer e ver uma pessoa necessitada, e você podendo tirar ali do seu próprio bolso e ajudar ali numa feirinha, alguém que está desempregado passando necessidade, eu acho que uma pessoa humana, eu não digo que você vai fazer isso aí com toda a população, que é impossível. Uhum. Mas aqui e acolá, alguma família que aparecer, você deve estender a mão e socorrer. Diferentemente de muitos aí, eu digo, falo a nível Paraíba, que eu conheço vereadores de cidades grandes como Campina Grande, deputados, que ganham mandato, depois entram no seu carro, sobe lá o vidro, comer, não dá nem choque depois, só depois de 4 anos. Então o próprio povo deve meditar sobre isso aí. Por exemplo, eu votei no deputado federal nessa campanha. Eu próprio, Cícero Simplício, votei no deputado federal quando eu comecei a ligar, nunca atendendo nenhuma ligação. Um senador que eu votei da República, eu tenho amizade com ele, não vou nem citar para não dar problema. Nós votamos 2 senadores. Se você ligar, você passa o mês todo tentando, tal e tal, não consegue. Por quê? Porque você não tem um mandato. Então é a diferença que eu vou fazer, um parlamentar de ação. O deputado federal, por exemplo, não está atendendo, então vamos estar aqui. O grande instrumento que é a internet. Eu, fulano de tal, tal e tal, fui à secretaria tal, o secretário fulano não atendeu, tal e tal, estou lutando por isso, mas fulano não, o governador tal e tal não está atendendo, quer dizer, esse é o papel. Agora, de forma o quê? Sem falar mal de ninguém, sem arranjar inimizade com ninguém, de forma tratável, educada, tratar bem a tudo e a todos, e não arranjar inimigos. E louvado seja o Eterno, eu não tenho e nem votei. Por exemplo, eu vou ser candidato numa ala. Mas todos os candidatos que tiver, nas minhas andanças que tiver, porque tem gente que fica um grupo contra grupo, né? Aquela coisa toda. Com o Cícero Simplício não tem isso, não. Eu vou abraçar a tudo e a todos, humildemente, como pré-candidato, pedir um voto simples, e quem quiser acolher, estamos aí. Para o futuro, a ele pertence. Beleza. Meu dia e mais 9 minutos, a gente vai rapidinho, aqui é um bloco de apoio cultural, e daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais perguntas. Vamos falar um pouquinho sobre a guerra, né? A guerra que não acaba nem na Rússia, nem na Ucrânia, nem em Israel, nem no Hamas. A gente vai falar um pouquinho sobre essa guerra, porque Cícero Simplício tem conhecimento o porquê dessa guerra. Será que essa guerra por questões, né, de pessoas que estão brigando por terras? Será se é biblicamente, como se diz aí, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, que diz que o fim dos tempos haverá aflição, haverá guerras? Então daqui a pouquinho a gente volta.